Olá, tudo bem? Todos os alunos aí do 8º ano. Aqui quem fala com vocês é a professora Cáritas, do CPMG Pastor José Antero Ribeiro. Hoje a gente vai estar fazendo juntos as correções e a gente vai começar pela matemática comum. A primeira atividade que eu passei sobre polinômios. Vamos fazer então as correções da número 1 da questão. Diz assim: em uma partida de basquete, uma jogadora acertou X cestas de 2 pontos e Y cestas de 3 pontos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida. Se ela acertou X cestas de 3 pontos, então 3 vezes a quantidade de cestas que ela acertou, que é aqui, X. Então, 3x. E se ela acertou 2 pontos, y cestas de 3 pontos, então 3 pontos vezes y. Então, vamos lá. Então, se ela acertou 2 cestas de x, 2x, mais 3 cestas de y, 3y, certo? Então, 2x mais 3y é o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida. Depois temos aí uma outra questão que diz o seguinte: na bicicleta reclinada da figura a seguir, temos que a medida do raio da roda maior é 3R. Então, a medida do raio, o raio vem aqui do centro da circunferência, né, até aqui a linha da circunferência, que mede, então, 3R. E me diz ainda que a medida do raio da roda menor, que é essa daqui, que vai do centro até a linha da circunferência, mede 2Rs. E que a distância do pontinho A até o pontinho B mede D, tá? Então, se daqui até aqui mede D, o que eu tenho que fazer para descobrir, então, a distância do C1 até o C2? A distância desse ponto até esse ponto. Eu tenho que somar todas essas medidas que eu encontrei, né? Que é 3R mais D mais 2Rs. Então, somando tudo isso, eu coloquei aqui, ó, a distância D mais 3Rs mais 2Rs. Como eu tenho aqui 3R e 2Rs que são, que tem a parte literal igual, eu posso estar somando os dois. Então, vai ficar D mais 3 mais 2, 5R. Então, como que eu vou escrever esse polinômio que vai expressar essa distância entre C1 e C2? D mais 5R. Depois ainda temos aí uma questão número 3, que é para colocar aqui, ó, em um estacionamento há X carros e Y motos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de veículos estacionados. Eu tenho quantos carros? X. E quantas motos? Y. Então, quantos carros eu tenho? X mais Y, né? Então, esse é o polinômio que eu vou escrever, X mais Y. E qual que é a quantidade de rodas de veículos nesse estacionamento? Eu tenho aqui X carros, mas os carros, ele tem quantas rodas? 4. Então, 4 rodas vezes a quantidade de carros, que é X. E quantas rodas temos na moto? 2 rodas. 2 vezes a quantidade de motos, que é Y. Então, como que eu escrevo isso? 4 rodas vezes a quantidade de carros, que é X, mais 2 rodas vezes a quantidade de motos, que é Y. Então, esse seria o polinômio que vai expressar a quantidade de rodas desses veículos, 4x mais 2y. Escreva o polinômio que representa um número formado por x dezenas e y unidades. Se x dezenas, dezenas é o quê? 10. Então, 10x. Uma unidade é 1. Então, 10x mais y. Agora, y dezenas. Se dezena é 10, então 10y mais uma unidade de x. Então, 1x. Então, 10y mais x. Prontinho. Agora, vamos para a questão número 5. Escreva o polinômio que expressa a medida
do segmento AB em cada figura. Então, eu quero saber a medida que vai do ponto A até o ponto B. Eu sei que do ponto A até o ponto C mede 2A. E do ponto C até o ponto B mede B. Então, o que eu preciso fazer? Somar, né? Somar a medida de A até C e a medida de C até B. Então, eu vou colocar 2A mais B. Então, como vai ficar essa medida? 2A mais B. Não tem como eu fazer mais nada, porque a minha parte literal aqui, ela é diferente. Então, vai ficar assim, tá? 2A mais B. Agora aqui, eu tenho distância de A até C mede 2A. Eu tô dizendo que tudo isso mede 2A, mas ainda me deu uma medidinha aqui de B até C. Mas se eu já sei toda a medida, então eu tenho que retirar quem? Essa daqui. Certo? Então, se eu quiser saber, por exemplo, só de A até B, eu teria que fazer essa menos essa. Então, vamos lá. Se eu quero de A até B, então, eu vou somar 2A menos a medida de B até C. Então, 2A menos B. Então, eu tenho a medida de A até B. 2A menos B. Vamos à questão 6. Uma empresa de aluguel de carros cobra uma taxa fixa de R$200 mais R$3 por quilômetro rodado. Qual polinômio vai expressar o valor a ser pago por uma pessoa que percorre X quilômetros com o carro dessa empresa? Então, se ela vai pagar R$200 mais R$3 por quilômetro rodado, então ela vai pagar R$200 mais 3 vezes a quantidade de quilômetros, que eu não sei, que é o quê? X. Então, ela vai pagar R$200 mais 3x. Supondo-se que essa pessoa fosse percorrer 4 quilômetros, por exemplo. Então, ela ia pagar R$200 mais, me disse lá que era R$3 por quilômetro, mais R$3 vezes quanto? 4 quilômetros, se ela fosse percorrer 4 quilômetros. Então, quanto que ela ia pagar? 200 mais 3 vezes 4, 12. Ela pagaria o quê? R$212, certo? Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu coloquei a quantidade fixa, o valor fixo, mais 3 vezes a quantidade de quilômetros rodados, que seria o X, porque eu não conheço. Dependendo do valor da distância que ela percorrer, o valor vai ser diferente. Então, a variável vai mudar. 7. Indique as expressões entre as quais se pode colocar o sinal de igual. Eu tenho aqui, ó, a tabelinha. Vamos começar aqui pelo 3A. O 3A, ele pode ser escrito de qual forma? 3A, ele pode ser escrito da forma A mais A mais A, não pode? Porque A mais A são quantas letrinhas A? 3. Então, 3A é igual a mais A. E ainda também pode ser escrito da fórmula A mais 2A, porque 2A mais A são 3A. Então, eu posso estar escrevendo que 3A é igual a A mais A e ainda é igual a mais 2A. Certo? Agora, 2A. 2A, ele pode estar sendo escrito da fórmula A mais A, porque A mais A, 2A. Depois ainda temos A vezes A. A vezes A não é A ao quadrado? Então, A vezes A eu posso estar escrevendo igual a A ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado. 2A vezes A. Ele pode estar sendo escrito de A ao quadrado vezes 2? Pode, porque 2A vezes A é o quê? 2A, ó, soma aqui o grau desse A mais esse, 2A ao quadrado. Então, A ao quadrado vezes 2, 2A ao quadrado. E ainda é igual a 2A ao quadrado. Então, isso aqui pode ser escrito de ambas as formas são iguais. Então, 2A vezes A é igual ao quadrado vezes 2, que é igual a 2A ao quadrado. Esse aqui a gente já fez, né? Que é 2A é igual a A mais A. Ainda temos aqui o 3A ao cubo. Esse 3A ao cubo, ele pode ser o mesmo que... Cadê aqui? 2A
vezes A. Porque quando eu começo a somar os graus aqui, ó, são monômios que têm a parte literal igual. Então, a gente soma os graus na multiplicação. 1 mais 1 mais 1. 1, 2, 3. Então, 2A ao cubo. Então, 2A ao cubo é igual a 2A vezes A vezes A. Então, isso era o que era para ser feito na atividade número 7. Vamos para número 8. A figura abaixo representa um retângulo cujas medidas são dadas em função de x e y em metros. Observe. Então, aqui a gente tem o comprimento valendo 4x ao quadrado e a sua largura medindo 2y. A parte literal do monômio que representa a largura do retângulo é y. Aqui não é a largura? A parte literal não é y? Sim, então isso é verdade, né? Então, essa parte aqui é verdadeira. O coeficiente numérico do monômio que representa o comprimento do retângulo é 4? Sim, olha aqui, o coeficiente numérico é 4. Então, isso também é verdadeiro. 3. O perímetro do retângulo é dado pelo monômio 4x ao quadrado mais 2y? Não, né, gente? Vamos somar aqui para vocês verem, olha. 4x ao quadrado mais 2y mais a outra parte aqui, 4x ao quadrado, mais essa outra largura aqui, 2y. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente está somando aqui todos os lados. Vamos somar somente as partes literais iguais, ó. 4 mais 4, 8, x ao quadrado. Agora, outra parte literal igual aqui que a gente tem, que é o y. 2 mais 2, 4y. Então, qual seria o polinômio que representaria o perímetro? 8x ao quadrado mais 4y. Então, isso daqui é falso. Então, nessa ordem, a alternativa correta é o quê? V de verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, letrinha C. Tá difícil aqui. Aqui. Uma bandeira tem a forma e as dimensões do retângulo da figura abaixo. Determine o polinômio que determina o perímetro da bandeira. Para mim saber o perímetro, eu tenho que somar o quê? Todos os seus lados. Então, eu vou somar y mais 3 mais x. Então, y mais 3 mais x. Mais 2x mais 1. Mais esse outro lado, que vale o quê? 3 mais y mais x. Mais essa largura, que é 2x mais 1. Então, agora a gente vai somar todo mundo, tá? Vamos somar aqui quem tem a parte literal igual. 1y, 2y, então temos 2y. Agora vamos somar o x. 1x mais 2x, 3x, 4x, 6x. Então, mais 6x. Agora, somente o número 3, mais 1, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Então, qual o polinômio que representaria esse perímetro? 2y, mais 6x, mais 8. Certo? 10. Dadas as afirmações, 3x mais 3x mais 3x é igual a 9x ao cubo?
Não, porque se eu vou somar, se é uma adição, eu somo 3 mais 3, 6, mais 3, 9. E na adição, a gente conserva a parte literal. Então, aqui seria o quê? 9x. Então, essa número 1 é falsa. 2, 3x vezes 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Aqui a gente soma o grau, porque é uma multiplicação. A gente vai somar o grau da parte literal. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, 27x ao cubo, isso é verdadeiro, está correto. 3, 15x à sexta dividido por 5x ao quadrado. Como é uma divisão, o que a gente faz com os expoentes? Subtrai. 6 menos 2, 4. 15 dividido por 5 é 3. Isso está correto? Tá. 15 dividido por 5 é 3, x elevado a 4. Isso é verdadeiro. Então, marque um x na alternativa correta. Apenas a questão 2 e 3 é verdadeira. Então, letra A, a gente vai marcar, ok? Então, essa foi a correção das atividades, né, da matemática comum, parte polinômios e monômios. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo a correção da aula de nivelamento, tá? Que é a 10ª aula de nivelamento, que vai se tratar de medidas de volume e medidas de capacidade. Então, até a próxima aula.